Boa noite, mais uma vez, prazer, sou Cláudia Jerônimo, nós vamos hoje, a aula vai ser comigo, né? Lembrando que essa aula também é transmitida para o canal Espiritismo com Kardec, né, e o Grupo Solidariedade, os dois em parceria, e o tema de hoje é um tema muito bacana, pode passar, Francisco. Nós vamos falar hoje sobre uma sigla chamada CUEE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. É um tema, gente, volta, por favor, que é muito interessante pelo seguinte: muitos espíritas se dizem espíritas porque leem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque fazem evangelho no lar, porque frequentam uma casa espírita e por aí vai, né? Mas não conhece a introdução do livro. Vocês já tiveram aulas aí sobre a introdução de alguns livros, inclusive uma das partes da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E o controle universal está exatamente na introdução do Evangelho, e ele também consta no livro A Gênese, que vocês vão aprender mais para frente lá no curso. Muitos não conhecem, não sabem exatamente o método que Kardec e os espíritos usavam para trazer as mensagens, tá, para nós. A gente vai conversar isso mais para frente, ok? Pode passar. Pode passar para o próximo. Antes de falar do controle universal propriamente dito, eu trouxe aqui para vocês, é um tema do ano que vem, mas só para título de conhecimento, né? Sobre a escala espírita. Você encontra detalhadamente a escala espírita a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, tá? Lá eles falam sobre todos os espíritos, as ordens dos espíritos, né? Desde os espíritos impuros, que está lá no começo do conhecimento, né, do espírito, até a classe dos espíritos puros, né? Os espíritos que trouxeram a doutrina espírita estão entre os benevolentes, os instruídos, os sábios, os superiores, tá? Que são os espíritos bons. Tá? É nessa escala que estão os espíritos que trouxeram esse conhecimento. Por quê, principalmente? Eles foram inspirados pelos espíritos puros? Foram, tá? Mas quem trouxe até nós foi essa segunda classe de espíritos, né? Porque também nós temos até um certo conhecimento nós podemos ter aqui no nosso planeta. Mais do que isso, ficaria difícil porque nós estamos aqui, né? Na sexta classe, sétima classe, oitava classe, né? Eu acho que eu estou lá na 10ª ainda, mas a gente vai aprendendo, né? Vai saindo aí dessa escala toda aí, tá? Lembrando que até essa segunda classe de espíritos, os espíritos precisam reencarnar para aprender algo, para resolver algo que ficou aí para trás, né, para realmente evoluir. Os espíritos puros, e gravem muito bem isso, espíritos puros não reencarnam. Isso está lá, tá? Então, quando se fala que determinado espírito que teve na Terra que foi maravilhoso, ok, ele não era um espírito puro, tá? Ele pode ter se purificado depois, mas naquele momento ele ainda não era, porque senão não encarnaria na Terra. Tudo bem? Só a título de conhecimento para vocês saberem que os espíritos que vieram e trouxeram a doutrina espírita também são espíritos que estão em evolução. Eles também não sabiam tudo, tá? Tudo bem? Quem quiser abrir e falar alguma coisa, pode levantar a mão ou falar, sem problema algum, ok? Por favor. Então, vamos lá. Então, lá, quando se fala do controle universal, que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, aliás, uma coisa, todos os livros de Allan Kardec têm uma introdução, têm um prólogo, tem alguma coisa antes de se iniciar o livro propriamente dito. O Céu e o Inferno foi o único livro que saiu aqui na língua portuguesa sem uma introdução, porque houve uma adulteração, um problema, mais para frente vai ser conversado sobre isso, e hoje a versão que se tem, que se está trazendo, também tem essa introdução, tá? Porque ele sempre procurava trazer algo antes do livro propriamente dito, tá? Se eu estiver muito rápido, vocês me falam, eu paro, ok? Bom,
A doutrina espírita não é puramente humana, certo? Então, teve esse contato entre os encarnados e os desencarnados, né? Nós aqui, espíritos na Terra, e os espíritos no mundo espiritual. E aí, ó, nós não temos a verdade absoluta, nem nós aqui, nem os espíritos lá. A verdade absoluta está com Deus, que é a inteligência suprema, que vocês devem ter tido a aula sobre Deus por esses dias atrás aí, tá? Ó, e os espíritos, gente, uma coisa muito importante, eles não se apresentaram a um só homem, tá? Então, a doutrina espírita, ela foi sendo passada, essa compilação a Kardec, mas o conteúdo foi passado para vários médiuns em vários lugares do mundo, tá? Não foi passado só para os médiuns que estavam ali com ele na França. Isso é muito importante, a gente saber, porque hoje muitos médiuns acabam recebendo mensagens e são tidos mensagens como verdade absoluta, mas vem de um espírito só, né? Então, isso também a gente tem que prestar atenção e a gente vai falar sobre isso já já também. Tudo bem até agora, gente? Tá enrolado, tá bem? Josi, que eu tô te vendo, tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Você é meu termômetro, tá? Porque o pessoal tá com a câmera desligada. Ah, a Vivi também falou sim. Ok, vamos lá, Chicão. Ó, espíritos diversos fazem a propagação com auxílio de inúmeros médiuns. Se houvesse um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. O intérprete, seja de qualquer classe, seria prevenido por muita gente. Nem todas as nações o teriam aceito. Os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Vejam, quando se precisa passar uma mensagem, essa mensagem tem que ser universal, ela tem que servir para todos. Por isso que o espiritismo não pode ser considerado uma religião, né? Ele é uma doutrina filosófica, né? Espiritualista e moral, né? Por quê? Porque ele precisa mostrar essa comunicação para todos os povos, independente da sua religiosidade, né? Por isso que, quando se fala de espiritismo cristão ou religioso, ele acaba tirando outros povos, né? No caso do cristianismo, gente, 2/3 da humanidade não sabem nem quem é Jesus. Então, como o espiritismo pode ser algo universal, algo que acolhe, trazer informações do mundo espiritual para nós, sendo só de uma nação, só de um lugar? Boa noite, Lúcia. Entendeu? Então, as nações, ele fala assim, né? Nem todas as nações o teriam aceito. Em todos os povos do mundo, de alguma forma, existe essa comunicação com o mundo espiritual. Eles podem dar outros nomes, por exemplo, tá? Mas, tudo bem? Mas existe essa comunicação também, né? Eles podem dar outros nomes, usar de outras formas, né? Existem os videntes e por aí vai, né? Mas sempre se comunicando, quando é uma coisa muito séria, de forma coletiva. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Os bons espíritos, aqueles que querem passar algo para a humanidade, sempre é algo coletivo e de forma positiva. Aquelas mensagens cheias de alarme, presta atenção, muito cuidado, tá? Tudo bem? A gente vai se... Lúcia, nós estamos falando sobre o controle universal do ensino dos espíritos, tá? Sobre o método dos espíritos de Kardec para trazer as mensagens para compilar a doutrina, tá bom? Ó, o espiritismo não tem nacionalidade, tá? Mesmo Kardec tendo nascido na França, vocês, acho que a semana que vem ou a próxima, vão ter uma aula sobre Kardec, né? O espiritismo não tem nacionalidade. Por quê? Ele recebia mensagens da França, da Europa e de vários lugares do mundo, inclusive aqui do Brasil, né? E mensagens daqui, principalmente da Bahia, onde
nasceu, o espiritismo no Brasil, lá com Telles de Menezes, e havia esse contato com o Kardec, ó. Ele não faz parte de nenhum culto existente. Tá? Por quê? Porque ele precisa acolher a todos. Nenhuma classe social o impõe, qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos do além-túmulo, sempre tomando um certo cuidado de onde você vai buscar essa informação, como vai... Nós temos hoje muita coisa ruim aí na internet, muita gente que está trazendo, está fazendo coisas feias mesmo, né? Tem médiuns famosos aí que trazem mensagens porque buscam as informações na internet. Para vocês terem uma ideia, se você dá um ok, um oi, um joinha para um médium famoso, ele consegue buscar toda a tua informação na internet, né? Ele vai atrás das fotos que você tem, publicações, então ele pode saber de quase tudo o que acontece com você, né? Então, nós precisamos sempre ter um certo cuidado, tá? Ó, ele deve conduzir todos os homens à fraternidade. Então, quando vocês ouvirem de um orador, de um expositor, de um médium, seja de quem for, que se diz espírita, e não fala de fraternidade, de amor e de união, se ele tem palavras preconceituosas, cheias de raiva, são a favor aí de tortura, de guerra e por aí vai, não é espiritismo. Não faz parte da doutrina. O espiritismo, ele é libertador, ele é autonomia, ele é liberdade, é livre-arbítrio, é respeito a cada um como é. E isso nos leva à fraternidade. Ó, a universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo. Então, pode ser um espírito que viveu aqui na Terra, lá no Oriente, na Europa, no Brasil, no meio dos povos originários, no meio dos filósofos, não importa, né? Importa o que ele está trazendo de boa mensagem e de respeito e de amor à humanidade, tá? Olha só, milhares de vozes ao redor do mundo proclamam os mesmos princípios para todos, simultaneamente, para serem ouvidos tanto por sábios quanto por ignorantes. Nós vemos aí pessoas que acham que tem que falar palavras difíceis, palavras rebuscadas, que você fala assim, nossa, que linda mensagem da Márcia, mas eu não entendi uma palavra. E às vezes a pessoa, de forma simples, passa uma mensagem gostosa, às vezes a própria vibração dela, quando ela chega, cheia de amor e simplicidade, é muito bom, né? Então, nós temos que sempre prestar atenção nisso, porque às vezes a pessoa está falando coisas, nossa, você fala, gente, como fala bonito, difícil, eles sabem um português impecável, mas e o conteúdo? Muitas vezes aquele conteúdo está cheio de preconceito, né? Está cheio de coisas com ódio, com desprezo. Então, prestem bastante atenção, né? E nós temos, às vezes, nós às vezes buscamos ver assim, a pessoa é um juiz, é um advogado, é um médico, é um jornalista, e por aí vai. Então, ele sabe das coisas. Será mesmo? Será mesmo que aquela senhorinha simples, aquela pessoa que vem cheia de amor e fala palavras para colocar você para cima, que às vezes tira boas risadas dentro daquela explanação, né, daquela aula, não vai dizer muito mais para o nosso coração? Olha só. E, pensando na universalidade do ensino dos espíritos, né, fazendo essa força do espiritismo, é o que eu falei antes, Kardec recebeu essas mensagens de espíritos do mundo inteiro. Depois eu vou até contar uma curiosidade para vocês, mas vamos lá. Por favor. Ó, apesar das diferentes capacidades dos espíritos individualmente, não possuem toda a verdade. Por isso que eu trouxe a escala espírita, para vocês perceberem que quanto mais nós vamos evoluindo, nós vamos subindo naquela escala, mas nós vamos tendo conhecimento da verdade.
né? Nós vamos estar preparados para entender o que realmente acontece com a gente na nossa evolução, né? Então, nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando. Hoje nós estamos num momento que, dependendo da verdade, a gente não ia aguentar ouvir, né? Poderia causar um problema enorme, né? Seu saber é proporcional à sua depuração. Então, o caminho do bem, gente, é o caminho mais fácil. Quando se fala em livre-arbítrio, e se fala de caminho mais fácil, é o caminho do bem. Nunca se esqueçam disso, tá? Isso está num livrinho que faz parte da codificação e que muita gente não conhece, que se chama O Espiritismo em sua mais simples expressão. E lá está falando que em livre-arbítrio, em liberdade, o nosso caminho mais fácil é exatamente o caminho do bem. O caminho do mal é o caminho mais difícil. Então, vamos sempre procurar o caminho do bem, o caminho do amor. Olha só, e isso vai levar a gente a esse saber maior, né? Essa depuração muito melhor para nós mesmos. É fácil isso num mundo de provas e expiações? Não, porque nós estamos aqui em diversos espíritos, em diversos graus de depuração, né? Então, muitas vezes nós somos contaminados. Nós estamos no momento do planeta Terra aí que nós vivemos no medo. Ontem nós estávamos com medo de repente, o mundo acabar ontem à noite. É ou não é? E o que nós deveríamos ter feito? Uma oração para que os líderes tivessem juízo, não é não? Ainda bem que tiveram, né? Então, nós podemos aí viver no planeta Terra aí por mais 15 dias, né? Mas é o que nós precisamos fazer. Por mais que a gente ache que tal líder não é bom para mim, não é bom para nós precisamos sempre fazer orações e vibrações para que ele tenha realmente juízo, né? Para que ele pense no coletivo, no povo. Porque se ele está ali naquele poder momentâneo, é porque ele precisa realmente fazer coisas boas para o seu povo. E muitas vezes a gente não vê isso que está acontecendo. A gente prefere entrar no ambiente de ódio. E isso é o que traz muita notícia mentirosa na internet. Uma das formas para a gente prestar muita atenção é procurar sempre se é verdade ou não o que nós recebemos, principalmente quando tem discurso de ódio. Tá, gente? Presta bastante atenção nisso, ainda mais neste ano, que é um ano de eleições aqui no Brasil. Independente do que você acredita ou não em política, não estou querendo entrar neste mérito, mas prestar atenção nisso, porque é nosso dever não entrar nesse ódio, né? É nosso dever pensar sempre no que é bom para mim, para minha família, mas também para o coletivo, tá? Espíritos vulgares não sabem mais do que os homens. Então, lá na escala espírita, a gente viu que tem espíritos que estão um pouco abaixo de nós no conhecimento, e alguns que estão acima. Então, eles não sabem mais, né? Vocês lembram da brincadeirinha do copo? Uma brincadeirinha? Os espíritos que estão ali são espíritos que querem brincar, espíritos levianos. Então, às vezes, eles faziam algumas previsões, né? Que não se concretizavam exatamente porque eles não sabiam. Eles estavam simplesmente brincando com a gente, tá? Ó, os presunçosos e falsos sábios acham que sabem o que não sabem. E nós temos muitos livros na literatura mediúnica brasileira que têm os chamados pseudo-sábios, né? Que trazem aí coisas maravilhosas ou coisas assim que deixam medo. Se nós lermos alguma coisa em algum livro que nos dá medo, não é espiritismo. Se ele tem a barganha de céu e inferno, não é espiritismo, tá? O espiritismo, como eu falei lá atrás, é livre pensar, é liberdade. O que nos vai julgar é a nossa consciência. Pensem bem nisso, tá? Todos nós somos livres. Vocês estão muito quietos, gente. Vocês não estão entendendo nada, não estão gostando, estão com raiva. O que é? Assustado? Ah, então tá bom. Perfeito, gostei do joia. Eu vou falando, então vocês precisam, quem quiser parar, obrigada, Camilinha. Ó, tem os sistemáticos, eles tomam as suas próprias ideias pela verdade, tá? E vocês vão ver muita coisa por aí, né? O que a pessoa fala é autoridade, né?
É ele que manda, ele que sabe tudo, porque ele tem estudo, porque ele é isso, porque é aquilo. Esses são os mais perigosos, porque são pessoas que não têm a humildade de ouvir o outro. É o que eu falei, uma pessoa mais simples, às vezes ela tem muito mais a dizer do que aquele que se acha poderoso. E isso foi um cuidado que Kardec, e principalmente Amélie, teve quando recebia as mensagens. E eles recebiam muita carta. Imaginem vocês, gente. A gente não dá valor ao que tem no Espiritismo, nas 32 obras da codificação, sendo que o cara, há mais de 160 anos atrás, à luz de velas, as cartas escritas à pena, ele falava diversas línguas, né, para traduzir, e traduzindo, e dando, interpretando, e vendo que estava tudo igualzinho, bonitinho, para a gente falar, está ultrapassado. Nós estamos vendo aqui, isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é tão atual, que se nós colocamos tudo isso em prática, nas coisas que nós lemos, não só com relação ao Espiritismo, não, gente, porque a gente lê em tudo no entorno da nossa vida, né? Procurar analisar, não é porque a pessoa é famosa, porque a pessoa, sei lá, você acha maravilhosa, tudo que ela fala é verdade. Precisamos prestar atenção em tudo isso. Ó, espíritos mais elevados, completamente desmaterializados, estão libertos das ideias e preocupações terrenas, tá? Que são os espíritos puros, aqueles que não reencarnam na Terra. Então, algumas preocupações que nós temos, porque estamos aqui na carne, porque estamos vivendo neste coletivo, eles não têm, né? Mas eles nos inspiram sempre para o bem, para o amor, para a paz, para a união, para a fraternidade, e por aí vai. Tudo bem? Tá legal. Ó, espíritos embusteiros, sem escrúpulos, escondem-se atrás de nomes emprestados para fazer aceitar as suas ideias fantásticas. Ai, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma médium maravilhosa, viu? Mas vocês não contam para ninguém, não. Eu recebo, assim, umas mensagens, de repente, aí, sei lá, de Isaac Newton, né? Eu fui Cleópatra, inclusive, na outra vida, por favor, vocês não contem para ninguém, porque é uma coisa inédita, né? E muitos acabam usando, sim, nomes para poder colocar ideias fantásticas, coisas assim absurdas, coisas que, às vezes, se você faz uma análise daquele espírito quando encarnado, de como ele viveu, de como ele trabalhou, do que ele escreveu, do que ele fez, não bate. Não bate. Não tem nada a ver. E as pessoas acham que é uma verdade absoluta. Precisamos ter muito cuidado. Aquelas mensagens que a gente vê, Cazuza, coitado, ele é o campeão de mensagens absurdas, ele e o Raul Seixas. Vocês podem ver, todo roqueiro vai para o inferno. O tal do 1 brau, 2 brau, 3 brau lá. É ou não é? Para quem já viu alguma coisa, um roqueiro, um artista que gosta de falar palavrão ou gosta da parte cômica, todos esses estão sofrendo no lugar de trevas. Será mesmo? Se conhece a vida deles, o que eles fizeram exatamente? Mas a gente recebe mensagens, nossa, você fala, que sofrimento, meu Deus. Mas também, o que aprontou em vida? O quê? A gente está dentro da pessoa, a gente sabe os sentimentos dela, o que ela realmente fez de bem para quem estava perto, mas a gente julga. O rock é do mal, né? É. Entendem? Percebem como as pessoas acabam entrando nessas dimensões, essas palavras assim de julgamento, né? De julgar a pessoa pelo trabalho, pela forma que viveu, e acabam trazendo essas mensagens horríveis. Olha só. Fora do ensino exclusivamente moral, as revelações serão individuais, sem autenticidade. Devem ser consideradas opiniões pessoais deste ou daquele espírito. Deve ser imprudência aceitar e propagar essas ideias como verdade absoluta. Tem um senhor aí que ele fala que ele era muito amigo do Chico.
Então, ele adora, quem conhece a palavra vai saber de quem eu estou falando. Ele fala assim, o Chico me disse, o Chico me disse, o Chico me disse. Outro dia ele falou que os ETs chegaram até Chico Xavier, não que extraterrestres não possam ter vindo, a gente não vai entrar neste método. E Chico perguntou se eles queriam um pãozinho de queijo, um cafezinho que ele estava tomando. Aí eles falaram que não, que eles queriam experimentar caldo de cana. Gente, um médium que recebe, sei lá, uma visita de espíritos que estão vivendo em outras orbes, esses espíritos vão vir se preocupar com a alimentação nossa na Terra, ou vão vir passar ensino moral? Eles vão perder o tempo deles para isso. Então, essa pessoa está usando todo o conhecimento que as pessoas têm, o carinho e o respeito pelo Chico Xavier, para trazer coisas absurdas. Um outro falou que Chico Xavier, que o professor Xavier do desenho X-Men foi inspirado em Chico Xavier. Os autores do desenho dos Estados Unidos riram da nossa cara. Então, e aí a pessoa vai criando uma autoridade e as pessoas acham que essas pessoas falam é uma verdade absoluta. Esse segundo que falou isso sobre o desenho é um juiz e que as pessoas têm ele num alto grau de conhecimento, porque ele tem uma tradução da Bíblia, vindo do grego e tal, então ele tem uma autoridade enorme. Mas espera aí, olha o que ele está falando, ele está usando isso para trazer em verdade. É uma opinião pessoal dele. Ele pode estar sendo influenciado por algum espírito? Pode. Mas pode ser muito mais do orgulho dele de querer falar, não, eu conheço, eu sei, é isso, né? E muita gente aceita. E acaba não prestando atenção exatamente no próprio ensino que vem lá do Espiritismo. A Márcia, por exemplo, ela tem um certo conhecimento, como eu também, do livro dos médiuns, que trata sobre a mediunidade. Né? O livro dos médiuns é um tratado universal sobre a comunicação com os espíritos. E ali, quando você estuda esse livro de uma forma muito tranquila, porque é um livro maravilhoso, você começa a perceber que as falas dessas pessoas não estão inclusas ali nisso. Do cuidado que Kardec teve e que a gente deveria ter, e muitas vezes não tem. Vai aceitando tudo como verdade. Tá? Tudo bem? Alguém dormindo? Alguém querendo me matar? Ah, ninguém quer me matar? Tá dormindo, Vivi? Mas é isso, gente. É bem interessante. Olha lá. O primeiro controle universal é o da razão. Deve submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Olha esta frase. O primeiro controle é o da razão. Deve submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Então, toda vez que nós lermos uma mensagem, seja ela de algum parente nosso, seja ela de alguma mensagem que vem da internet, presta atenção na razão. Sem exceção. Se aquela mensagem está dizendo alguma coisa absurda, ou, como eu falei antes, cheia de preconceito, cheia de ódio, de coisas embutidas, ou com palavras muito difíceis que você não entende, para e analisa. Presta bastante atenção nisso, tá? Muito cuidado mesmo, tá? Toda teoria em contradição ao bom senso, com lógica rigorosa, dados positivos, nome respeitável, assinando, deve ser rejeitado. Kardec recebia milhares de cartas todos os dias, de todos os lugares. E ele comparava tudo. Ele ia comparando uma a uma. Para vocês terem uma ideia, uma das últimas coisas que Kardec colocou como... Ele aceitou, né, foi a reencarnação. Ele não aceitava a reencarnação de forma alguma. Né? Isso segundo historiadores vêm contando. Mas como ele recebeu várias mensagens, né, diversas, centenas de mensagens, falando a mesma coisa, ele falou, peraí, eu vou ter que me aprofundar nisso. E a reencarnação pode-se dizer que é uma das bases do espiritismo. Né? Como que nós vamos acreditar na evolução do espírito sem acreditar na reencarnação, que nós
viemos em várias vidas para aprender, para se depurar, para se tornar melhores, tá? Então, tudo que vem, que a gente lê, né, essas bobagens que eu falei para vocês agora há pouco, tem bom senso nisso? Não, né? Suponhamos que este personagem de desenho fosse inspirado em Chico Xavier, excelente. Mas datas não batem, os próprios autores dizem que não. Então, antes de aceitar esta verdade, a gente tem que ir atrás do que realmente aconteceu, né? Muitas vezes vocês vão receber em grupos de WhatsApp, de Instagram, mensagens, uma mensagem bonitinha, fofinha, assinado Chico Xavier. Deve ter sido ele mesmo, porque é bonitinha, fofinha. Você pesquisou? Era realmente dele? Mas se é bonitinha, por que não pode ter o nome dele? Porque não é verdade. Porque ele não disse. Pode ser linda, maravilhosa. Se não foi a pessoa que falou, tá verdade. É que nem aqui. Eu estou hoje dando essa aula aqui, né? Trazendo para vocês o nosso conhecimento. Aí o Francisco vai lá e coloca que foi a Márcia que falou. Ela está aqui. Ela tem conhecimento. Mas é ela que está falando? Não. Então, por mais que ela tenha esse conhecimento, que ela possa ter falado isso porque ela tem o conhecimento para falar do assunto, não foi ela. Então, por melhor que seja a mensagem, a gente tem que prestar atenção nessa mensagem, se ela tem bom senso, se a pessoa disse. Se a pessoa disse, por mais bonitinha que seja, rejeite. Não passe para frente. E, se possível, fale para a pessoa, por favor, qual a fonte? Em que livro de Chico está? Em que momento ele disse isso? Em que programa? Quando ele escreveu? As pessoas não vão dizer nada. Vão falar, não, é bonita, é dele. Mas não é uma verdade, tá? Pode ser incompleto pela insuficiência de conhecimento e pela tendência de tomar seu próprio juízo como árbitro da verdade. Então, os espíritos, eles podem trazer, conforme o seu conhecimento, alguma coisa para nós, né? Mas vejam, eles também têm a limitação de conhecimento deles. Eles podem trazer algo que para eles é verdade, e não é. Isso pode induzir a gente também a coisas falsas, né? Agora está na moda falar que tal presidente, ou tal deputado, ou tal político é a reencarnação de Dom Pedro, é a reencarnação de não sei quem, de não sei quem. Primeiro, o que isso nos importa? É a reencarnação anterior da pessoa ou o que está fazendo hoje? As atitudes dessa pessoa hoje. Então, qual o interesse de saber a reencarnação anterior dele? Não muda em nada. O que muda é a atitude hoje. Prestar atenção em tudo que essa pessoa faz por nós hoje. Né? Lúcia, você pôs uma carinha triste, você quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem. Se quiser, pode falar. Está pensando, né? Eu sei. A concordância no ensino dos espíritos é seu melhor controle, mesmo assim verificado em certas condições. Então, vamos lá, a gente primeiro faz esse primeiro controle com a razão, né? Presta atenção. A pessoa diria aquilo, a pessoa viveu isso, a pessoa teria aquele conhecimento. Então, sempre parar e analisar, tá? Mesmo o que a gente fala, eu não sei se eles falaram aqui no primeiro dia de aula, mas eu sempre falo para os alunos no primeiro dia de aula, duvidem de tudo que eu falo. Duvidem. Busquem, estudem, vão atrás. Isso é importante. Porque não é porque eu estou aqui, a Márcio, o Francisco, ou qualquer outro expositor que venha, vai estar falando alguma coisa que nós temos a verdade absoluta. Nós não temos. Nós podemos chegar aqui e falar algumas coisas que não são verdade. Ou que não condiz com a aula. Nós procuramos estudar o máximo possível para trazer tudo de forma fiel, tá? Mas a gente pode, em algum momento, ou não ter conhecimento de alguma coisa, ou trazer algo, sei lá, duvidem. Ou algo que vocês falam, não, peraí, será que está mesmo na obra? Eu vou procurar, eu vou ler. Por isso que, inclusive, é passado para vocês o conteúdo da aula antes. Né? Para vocês sempre darem uma lida e trazerem alguma coisa. Se vocês pegarem para ler ali a introdução no controle universal, vocês vão ver que tudo que está sendo colocado aqui nos slides é o que está lá. Tá? Que é o que a gente procura trazer. Tudo bem?
Ó, um médium interrogar por si mesmo vários espíritos sobre uma questão duvidosa não é seguro. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu sou uma médium, e eu vou questionar vários espíritos que vêm falar. Eu sei que são vários, realmente vários espíritos? Não sei. Ele pode dar, numa obsessão ou relação com o espírito embusteiro, esse pode dizer a mesma coisa usando nomes diferentes. Então, eu falo assim, não, eu recebi uma mensagem aqui, dizendo que a Lúcia a Lúcia é uma coisa, assim, muito ruim, né? Porque o espírito tal, o espírito tal, o espírito tal, o espírito tal, falou tudo isso dela. Mas ele pode vir de diversas maneiras e me enganar. E eu acreditar piamente que a Lúcia é isso, né? Ele pode virar e falar assim, a Josi é uma pessoa iluminada. Aí o outro vem e fala a mesma coisa. Aí eu vou começar, puxa, eu tenho que idolatrar a Josi porque ela é iluminada. Ele está me enganando, né? Ela pode ser? Pode. Né? Elas podem ser tudo isso. Mas ele não está ali para querer fazer a gente se melhorar. Ele podia falar assim, então, no trabalho seu, da Josi, da Lúcia, da Nath, da Amanda, de todo mundo, é um trabalho muito bom, coletivo, que vocês podem se ajudar e ajudar a comunidade perto de vocês. Né? Um trabalho de conhecimento que vocês podem, mais para frente, fazer o mesmo para pessoas ao seu redor. Aplicar o que estão aprendendo em aula para ajudar quem mora com você, seus vizinhos, seu colega de trabalho, seus amigos. Né? Olha a diferença do que ele pode dizer para vocês, tá? Isso também pode acontecer com médios de um mesmo centro, pode estar com a mesma influência. Então, vocês podem ter lugares onde tem uma reunião mediúnica, vários médiuns, então todos vão receber uma mensagem parecida, mas eles podem estar sendo influenciados ali pelos mesmos espíritos. Mas se todo mundo receber, está dentro do controle universal. Nós vamos ver daqui a pouco que não está. Porque ali todos podem estar influenciados, sim. Né? E aí que entra o controle da razão. Mesmo todos recebendo a mesma mensagem, parecendo uma mensagem bonita, a gente tem que parar, analisar frase por frase, palavra por palavra, prestar atenção na ciência, na filosofia, né? Na moral, no coletivo, na fraternidade, no amor e por aí vai. Porque senão de nada adianta aquela mensagem, tá? A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Tem um trabalho sendo feito no mundo de alguns médiuns, principalmente na área do gênero e da sexualidade, para trazer algo para se entender melhor tudo isso, tá? Alguns lugares. Existem pessoas já contestando isso. Por quê? Por conta da internet. Hoje, fazer essa concordância é muito mais difícil. Porque, por exemplo, suponhamos que aqui nós fôssemos todos médiuns, nós estávamos aqui num trabalho mediúnico, e cada um de nós recebesse uma mensagem de um espírito falando algo. Da mesma forma que está um grupo nos Estados Unidos, um grupo na França, um grupo na Bahia, um grupo no Rio Grande do Sul, e receberíamos a mesma mensagem. Aí a gente fala, olha, só que é o seguinte, vai ficar entre nós, esse nosso grupo, outro grupo, mas sempre tem um orgulhoso, um egoísta que vai, coloca na internet, comenta com o amigo, que eu sou o máximo, né, que eu sou um médium maravilhoso, estou participando de um grupo aí que nós vamos revolucionar. Infelizmente, gente, sempre existe um médium orgulhoso, então é um pouco mais difícil. Para Kardec era mais fácil porque ele recebia essas mensagens. Quando ele percebia que uma mensagem ou outra estava dentro disso, desse orgulho, dessa vaidade, não estava com a razão e não estava sendo coerente com as outras mensagens, ele descartava. Então, era um trabalho
como não tinha essa comunicação tão fácil como tem hoje, era muito mais trabalhoso, mas era muito mais certeiro. Entenderam o que eu quis dizer, não? Deu para ficar claro isso? Então, para nós fazermos um trabalho assim, de comunicação entre nós e os espíritos, precisa realmente ter um trabalho moral muito forte, né? E de união, e de trabalharmos nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? A nossa vaidade. Quer perder um bom médium no trabalho, é o elogio. Porque não existe o médium melhor ou o médium pior. Existem médiuns que vão trabalhar uns para ajudar os outros. Mas, infelizmente, tem gente que acha que o que tem com ele é muito melhor. E é aí que aqueles espíritos que nós falamos lá, os pseudo-sábios, os levianos, esse pessoal fala assim, olha, é o seguinte, sabe, Natália, você vai falar lá que, na realidade, eles foram lá na Lua e viram que ela é colorida, mas, na realidade, ela não é colorida. Ela é só da cor roxa. E você fala, não, espírito tal, que quer conhecedor, ele falou isso, eu vou bater o pé. Né? E aí você, na sua vaidade, você deixa o grupo, você quer que o grupo acredite nisso que você falou, então eles vão se aproveitar dessa sua vaidade para colocar coisas que não condizem com a razão. Né? Isso acontece muito, tá? Tudo bem? Ó, quando... Obrigada, Camila. Quando um novo princípio deve ser revelado, é espontaneamente ensinado ao mesmo tempo em diferentes lugares e de maneira idêntica. Tá? Então, para a evolução da humanidade, muita coisa vai sendo feita aí, colocada em diversos lugares do mundo. Eu acredito que hoje possa estar acontecendo esses conhecimentos em diversos lugares, de diversas formas. Nos lugares, aprendendo coisas na parte científica, na parte médica, na parte espiritual, na parte moral. Então, cada lugar do mundo e cada grupo pode estar fazendo essa melhoria do ser humano, não necessariamente em grupos mediúnicos, mas essa relação com os espíritos, com o mundo espiritual, sendo feita de forma natural que a gente nem está percebendo, né? Pode ser algo que esteja acontecendo, né? É uma suposição minha, tá? Ó, informações excêntricas acabam caindo por terra por falta de unanimidade. Como eu falei agora há pouco, sobre coisas absurdas que colocaram como sendo o Chico falando, por exemplo. Eu estou dando o exemplo do Chico Xavier porque é o médium mais famoso que a gente tem por aqui, né, gente? Essas informações parciais não entraram no espiritismo, após o conhecimento das leis que regem as revelações do mundo visível com o mundo invisível. No terceiro ano de curso, vocês vão ter aulas sobre as leis morais. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, quem tiver curiosidade de ir lá ler, né? E, então, é muito importante também, nós temos conhecimento das leis morais, para a gente também ter esse salto aí de melhora moral na nossa vida, de poder entender que muita coisa não entrou para o espiritismo, porque realmente não tinha essa lógica, essa razão, e por aí vai, tá? Essa é a base que apoiamos para formular o princípio da doutrina. Tá? Então, é muito importante nós prestarmos atenção. Quando nós, por exemplo, recebemos uma notícia de alguém que a gente ama, que foi para o mundo espiritual, é prestar atenção, né? Você não está falando algo muito sobrenatural, muito maravilhoso, ou algo muito lógico, que a gente fala, não, ela falaria isso mesmo, né? Isso daí está na minha rede social, ou é algo que toda mãe fala, ou que todo pai fala, ou que todo irmão fala, algo genérico, você já, opa, pera lá, né? Então, tem sempre que tomar cuidado. E esse cuidado maior é exatamente nas falas dos oradores, dos expositores, das mensagens que recebemos, porque nós somos enganados, tá? Ó, concordar com nossas ideias não significa ser verdadeiro. E muitas vezes nós recebemos algumas mensagens, mas isso é o que eu penso. É ou não é? Então é verdade, porque é o que eu penso. Eu acho que é isso mesmo. E aí a gente leva aquilo como verdade, ó.
Essa concordância veio de mais de 1000 centros sérios. Então, as mensagens que Kardec recebeu para cada pergunta que a gente tem, cada resposta das 32 publicações, veio de mais de 1000 centros sérios. Vocês têm noção do trabalho dele e da esposa? É isso que deve nos guiar nos novos campos do espiritismo que somos convocados a explorar. Então, esse cuidado que nós devemos ter com as mensagens, com tudo que ouvimos, falamos, essa nossa melhora de ser humano, também é em respeito a esse trabalho todo, né? Foram estudadas atentamente as comunicações recebidas na França e no exterior. Eles leram tudo. À luz de vela, gente. E a gente aí com a internet tão rápida e acredita em tudo, né? Que vem e tudo bem. Para que eu vou analisar? Se está ali é verdade, né? Assim como as avaliações e a ajuda dos orientadores espirituais, podemos avaliar a oportunidade de fazer alguma coisa ou não. Então, independente da mensagem que vem, do espírito que vem, a gente precisa avaliar por nós mesmos também, né? Pelo nosso conhecimento, pela nossa moral, pelo nosso momento, pelo nosso sentimento. E nós temos capacidade de avaliar, sim, né? É só respirar e prestar bastante atenção, né? Nós costumamos olhar pelo maravilhoso, né? Se foi o Maurício que falou, com certeza. Todo o conhecimento oriental dele, ele é uma calma em pessoa. Então, com certeza, ele deve ser a reencarnação de Buda, hein, gente? O que vocês acham? Ou do mestre de Buda, porque o mestre de Buda que foi realmente o mestre, né? Vai saber, né? Então, o que o Mário falar, vamos acreditar, hein, gente? É ou não é? O Francisco, com essa barba dele de Papai Noel, falou, vamos escrever embaixo. É ou não é? Pois é. Temos que colocar a razão, respirar fundo e prestar atenção no que está falando. O controle universal é uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. E elas têm, e são muitas, tá? Para se construir os livros da doutrina, seu sucesso, cada médium, em cada parte, recebeu diretamente dos espíritos a confirmação do que afirmavam. Então, para se entrar na doutrina, vários lugares do mundo receberam as mesmas mensagens. Tá? Esses livros teriam teorias fantásticas se não fossem a unanimidade dos espíritos, né? Olha, um príncipe. Todas as ideias emanadas dos espíritos ou dos homens que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Então, se eu tenho a paciência de procurar se aquilo é verdade, se tem lógica, né? Se tem a fraternidade, se tem o controle coletivo, o amor, poxa vida, eu estou respeitando o que veio antes, né? E levando para frente a verdade, né? Com amor, com razão, né? Com unanimidade, olha só. Por favor. Um golinho d'água. Gente, vocês são muito quietinhos. Eu, hein? O princípio da concordância é uma garantia às alterações de seitas que querem induzir no espiritismo suas maneiras. E a gente vê, né? Infelizmente, a gente vê aí em muitas casas espíritas que levam coisas de religiões ou de filosofias que, na realidade, não tem muito a ver com o espiritismo. Então, esses lugares não poderiam se dizer espíritas, mas espiritualistas, porque tem algo do espiritismo, mas que também tem algo de outras filosofias espiritualistas ou não, tá? Através da universalidade dos ensinos dos espíritos, acabam fracassando, pois se afastam da verdade. Então, aquelas que introduzem essas coisas sem essa lógica, sem esse conhecimento do espiritismo,
e sem essa verdade de falar, não, nós somos espiritualistas, então tem que tomar cuidado, né? Prestar bem atenção, tá? São aceitas localmente e acabam se isolando. Por isso, ser prudentes nas publicações, sempre ter a necessidade de confirmação, tá? Então, olha só, quantas vezes eles colocam lá sobre confirmação, sobre prudência, sobre cuidado, sobre não aceitar qualquer coisa, e por aí vai, tá? Por favor. Espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Então, dizer que um espírito superior vem falar aqui que vai ter a Terceira Guerra Mundial, por exemplo, ele não vai falar isso. Ele pode vir, já te passo a palavra, Maurício. Ele pode vir e falar o seguinte: olha, meus irmãos, vamos nos manter em oração, vamos nos manter unidos, vamos elevar esta vibração, este momento da Terra, vamos pensar no coletivo, vamos pensar no amor, vamos dar comida para quem precisa, trabalho, por aí vai. Ele não vai vir nos alarmar, falar com medo, né? Tá? Isso é uma coisa muito importante. Por favor, Maurício. Bom, que seria assim, há um tempo eu estava frequentando uma casa espírita, né? E aí, depois de um tempo, eles começaram a falar algo assim relacionado à aproximação de pretos velhos, né? De pretos assim, velhos? Isso, né? Que aí eles falavam, não, que na realidade a gente sabe que tem, na parte de fora tem aqueles que estão protegendo a casa, tal, né? E mencionava, assim, um caso assim, um índio, né? E assim, eu não sei se de repente isso está começando a ser meio que uma mistura de acho que de Umbanda, não sei, né, com o espiritismo, mas é uma coisa, quando você falou essa questão do espiritualismo, né, então assim, me surgiu essa dúvida, né. Sim. A Umbanda, ela é uma religião espiritualista, né? Então, existem essas entidades, sim, são entidades cheias de amor, cheias de fé, mas as casas que fazem essa ligação são espiritualistas, na realidade, né? E o maior respeito do mundo com os pretos velhos, com os Exus, com os originários, né, que eles chamam de caboclos, né, eles vêm realmente com esta forma para ensinar a humildade, o amor, o respeito, a fé, a união com a natureza. Eles são importantes, né? Agora, precisa ver que contexto estava este trabalho dentro da casa, né? O ritual que eles queriam fazer, entende? O grande problema é esse. Mas são entidades que trazem amor, né? E você recebendo essas mensagens e analisando neste controle aqui, sem problema algum, tá? Tudo depende de como estava sendo usada a recepção dessas entidades maravilhosas e o que eles estavam fazendo de trabalho com isso. Aí a mistura. Não propriamente dita, se ter a manifestação desses espíritos. Por exemplo, um espírito de preto velho, ele pode vir aqui, dar uma manifestação, falar coisas lindas, mas a gente já não tem mais a necessidade de que alguns lugares têm de fumo, de bebida, que algumas coisas trazem. Aí a gente tem que prestar atenção, né? Falar, peraí, porque isso é mais do médium do que da entidade. Tá? Tem que prestar muita atenção nisso. Ok? Eu tirei a sua dúvida? Sim. Beleza. Ó, abordagem de grandes questões da doutrina de maneira abordam grandes questões da doutrina de maneira gradual. Então, você só abaixa sua mão para mim, Maurício. Senão eu vou achar que você quer falar de novo. Aí eu não tem problema nenhum falar de novo, tá? Só para não me confundir. Então, eles vão trazer para nós conhecimentos do mundo espiritual, né? Trazer mais detalhes, mais coisas, conforme nós formos evoluindo, né? Então, eles trazem de forma gradual. Então, quanto melhores nós formos, mais nós vamos ter conhecimento do mundo espiritual, tá? Mas eles não vêm e jogam de uma vez. Não, é assim, não. Eles vêm tranquilamente. Nada para alarmar, tá? Ó,
à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma forma mais elevada. Então, existem verdades aí do universo que nós não estamos preparados ainda para saber. Né? Não sei como que nós agiríamos em saber. Né? Então, vamos aproveitar o nosso tempo e esse contato com o mundo espiritual exatamente para melhorar a nossa vida hoje, agora. Para nós nos tornarmos seres melhores, transformar as pessoas ao nosso redor em pessoas melhores, para poder isso também elevar o planeta, e nós conseguimos também ter esse entendimento, receber aí essas próximas verdades, né? Isso é importante, tá? Quando as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. Então, conforme nós fomos melhorando, eles vão trazendo ideias novas. Eu acho que no momento que nós estamos aqui na humanidade, é melhor nem saber ideia nova, né? A gente não está conseguindo compreender o que os espíritos trouxeram lá no século XIX, como que nós vamos estar preparados aí para uma próxima etapa aí do nosso videogame, né? Por isso, exatamente, que eles não disseram tudo, tá? Espíritos levianos não se importam com a verdade. A tudo respondem. Então, por mais que eles não conheçam, eles vão ter uma resposta. A gente fala, nossa, né? Meu mentor é maravilhoso. Olha o que ele falou do universo. E aí a gente presta atenção no que a ciência está colocando, na astronomia e por aí vai. Fala, ixi, está falando um monte de besteira. Né? E a gente acha que é o máximo. Por favor. Ó, todas as pretensões isoladas cairão pela força mesma das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Por isso que a gente vê pessoas que colocam coisas isoladamente, falam besteiras, falam coisas ali, e acaba caindo por terra, acaba caindo no esquecimento. Por isso também é perigoso a idolatria, a médios, a oradores e por aí vai. Ó, a unanimidade da voz dos espíritos produzirá essa união por ordem de Deus. Então, quanto melhores nós formos, né, mais unânimes no bem nós formos, mais unidos nós vamos ser, e mais nós vamos ter esse conhecimento. Né? Esse é o caráter da doutrina espírita, onde está sua força e sua autoridade. A lei divina está assentada sobre uma base inabalável. Então, muitas vezes nós achamos que nós conhecemos tudo de doutrina, mas é o que eu falo, chega um momento que a gente fala, poxa vida, eu não conhecia tal coisa, eu nem sabia que existia tal livro, tal publicação, né? Então, a gente ainda está por conhecer o que foi trazido lá atrás. Olha só, controle universal do ensino dos espíritos. Tem uma concordância universal, uma razão e lógica, e a repetição das mensagens. Né? E foi exatamente o que ele fez. Teve essa concordância universal, mesmo Kardec tendo nascido num lar católico, ter morado na Suíça, onde era protestante, ele tinha esse lado cristão dentro dele, o espiritismo veio de forma universal. Por isso que ele não pode ser religião, porque aí ele não é universal. Se ele for cristão, como fica os 2/3 da humanidade que nem sabem quem é Jesus? Ele trouxe um espírito com a moral de Jesus? Trouxe, né? Trazendo ali as palavras dele. Mas de uma forma universal, sem religião, tá? Com razão, com lógica e repetindo as mensagens. Tá uma gracinha ele dando tchau ali, bonitinho. Ó. Gente, vocês não falam nada, tô terminando cedo? Esse é o último slide, mas a gente conversa depois, então. Ó, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a nossa fé inabalável, ela tem que ter razão. Não é acreditando no extraordinário que eu vou crescer como ser humano.
como eu vou ser uma pessoa melhor. Eu sempre tenho que prestar atenção nisso, né? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, tudo que acontece na vida, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós devemos agradecer a Deus? Claro, por que não? Mas imagine uma pessoa que fica 12 horas numa mesa de cirurgia, com diversos profissionais ali para salvar a vida da criatura. São médicos, anestesistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza, pessoal dos corredores, da recepção, o guarda, e tudo mais, o pós-operatório, os laboratórios que fizeram os remédios, a anestesia. Olha quanta gente envolvida. Aí ele é salvo, aí fala assim, nossa, sua cirurgia deu certo, graças a Deus. Agradeça a Deus? Agradeço. Mas graças ao médico, ao enfermeiro, ao anestesista, quem fez o remédio, quem inventou a anestesia, a pessoa que me atendeu na recepção, guarda, nós precisamos aprender a ter a razão e agradecer a todos que fazem algo por nós. Ah, eu consegui um emprego. Obrigada, Deus, pelo meu emprego, mas graças ao meu conhecimento, graças ao meu estudo, graças ao meu trabalho, graças àquela empresa ter me contratado, visto em mim que eu sou uma pessoa que estou apta àquele trabalho. Percebe como nós precisamos usar a nossa fé, nosso conhecimento, nosso agradecimento para os outros seres humanos? Quando nós somos gratos aos outros e gratos a nós mesmos por estarmos aqui, nos expondo a aprender, a ser melhor, nossa vida não é muito melhor. E nós não estamos indiretamente agradecendo a Deus? Quando eu agradeço o meu irmão, quando eu agradeço quem faz algo por mim, eu não estou agradecendo a Deus, estou. Ele fica muito feliz, porque eu estou tratando o outro de igual para igual. E muitas pessoas não percebem isso, não dão essa... E é esse trabalho também que Kardec e Amélie tiveram, né? Acreditaram em Deus? Sim. Mas acreditaram também no esforço e no trabalho deles de prestar atenção em cada mensagem, em cada palavra, em concordar, não só com o que eles trouxeram, mas também com o que já existia, com a razão e com a lógica, com a ciência e com a moral da época, né? E que nós possamos levar isso para as nossas vidas. Bom, da aula propriamente dito é isso. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, conversar a respeito, a gente está aqui para isso. Tá? Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Conseguiram captar a essência da aula? Leiam essa introdução. Aliás, as introduções dos livros são maravilhosas. Inclusive, na introdução do Evangelho, vocês vão ter essa aula mais para frente, acho que no 2º ou 3º ano, tem a doutrina de Sócrates e Platão. Gente, é a doutrina espírita todinha. Obrigada, Vivi. Por favor, um de cada vez abre o microfone, porque vocês abrindo assim todo mundo junto, fica muito barulho, aí eu acabo não entendendo bem. Então, se puder abrir um de cada vez, tá? Eu agradeço, né? A Camila está tendo que me aguentar de novo, ela já me aguentou online uma vez. E aí, ninguém me fala nada, o pessoal só ri, manda coração. Gente, desse jeito eu vou me achar o máximo. São quietinhos, né, Cláudia? Eles são quietinhos. Ah, não pode. Não Legal, pode, gente. não. Obrigada. Eu vou contar uma coisa para vocês. Essa aula, para vocês terem uma ideia, esse conteúdo eu fui conhecer. Uma curiosidade, Cláudia, Oi? Né? Você ia contar uma curiosidade. Curiosidade, agora, qual que era? Lembra que você falou? Vocês lembram? Eu estava falando que assunto quando eu falei? Você falou, eu tenho... das mensagens que vinha do mundo inteiro. Eu acho que você falou, eu tenho uma curiosidade que eu vou contar para vocês depois. Quero saber, estou aqui. E agora? Gente, eu esqueci. Eu devia ter anotado. E agora? Você lembra, Francisco, o que era? Não. Não lembro. Será que era da parte da reencarnação? Eu acho que era a parte da curiosidade que eu acabei contando depois da reencarnação, que Kardec não queria aceitar a reencarnação. Acho que era isso.
Geralmente eu falo neste momento. Mas se não for, eu vou pensando aqui agora e vou lembrando. Depois, se você lembrar, você manda Não, recado no grupo. A curiosidade era o que eu ia falar agora. É o seguinte, a minha Claudinha é bom. Eu fui conhecer esse conteúdo, a curiosidade é essa, desculpe. Quando eu fui fazer o curso para expositor, lá em 2017, com uma amiga aí da Camila, uma amiga dela, uma tal de Kátia. Quando eu fui fazer o curso, que eu fui conhecer este conteúdo da aula de hoje. Então, depois de muitos anos já de espiritismo, já dando aula, eu não conhecia. Eu não sabia que existia este controle. E eu sentia até vergonha. Porque eu falei, como que a gente... Eu trabalhava num grupo mediúnico há anos. Há mais de 10 anos eu trabalhava num grupo mediúnico. E como que eu trabalhava no grupo mediúnico, nós recebíamos mensagens e conversávamos, e eu não conhecia o controle. Esse controle tinha que ser objeto de estudo todos os anos quando se fala em mediunidade. Então, quando se entra no Espiritismo, e hoje ela é uma aula do curso preparatório, na casa que a gente trabalha lá e aqui no Solidariedade, porque é importante. Porque é neste momento que nós passamos a analisar tudo que nós ouvimos em aula, que nós recebemos de mensagens, seja na internet, seja de amigos, seja que nós lemos um livro, tá? Então, era essa realmente a curiosidade, para vocês entenderem que a gente também não conhece tudo, né? E muitas vezes você lê algo ali no Evangelho, ou no Livro dos Espíritos, ou qualquer outro livro da doutrina, e você não sabe. O que eu falei para vocês antes do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, o que ele fala de liberdade ou de livre-arbítrio, não tem nos outros livros e eu não tinha me tocado. Que ele fala que o caminho mais fácil é o caminho do bem, e o caminho mais difícil é o caminho do mal. Poxa vida, um livro tão fininho, tão interessante, uma palavra tão simples do que é liberdade, do que é livre-arbítrio, e eu não conhecia. Então, por isso que é importante a gente buscar. Eu quero falar de algum assunto, vamos buscar. Em que locais tem no Espiritismo que fala disso? O que outros autores dizem? O que a ciência diz? Essa é a razão. É assim que a gente tem que usar esse controle hoje na nossa vida. Né? Esse conteúdo do controle universal não está só no Evangelho. A gente traz do Evangelho, mas ele também está na Gênese. Né? Então, está lá no livro A Gênese também. Então, é importante a gente buscar outros lugares da doutrina que também falam do mesmo assunto. Inclusive, um complementa ao outro. Nesse caso da liberdade do livre-arbítrio, ele está neste livrinho complementando o que tem lá no Livro dos Espíritos, e o que tem no Evangelho, e por aí vai. Né? No Livro dos Médiuns também fala sobre livre-arbítrio. Então, é importante a gente ter essa curiosidade e buscar, para não ficar só no que nós falamos aqui. Né? Eu trouxe, de uma forma não tão resumida, mas um pouco resumida do que está lá no Evangelho, mas quando vocês leem, vocês podem identificar alguma coisa lá que eu não falei aqui, e que, de repente, pode ser também esclarecedor para vocês e vocês trazerem. Né? Então, é importante essa busca do não acreditar no que eu falo, mas ter a curiosidade de buscar também. Isso é muito legal. E também tomar cuidado com o que a gente lê por aí, né? Que, olha, não é brincadeira, não, tá? É o filtro da razão, né, Claudinha? É o filtro da razão. Da razão e também do cuidado com carinho, com amor, tá? Pensar sempre em mensagem. A gente tem alguns livros por aí da obra mediúnica aí, de médiuns que a gente ama, de paixão, porque a gente sabe que eram pessoas sérias, mas que muitas vezes trouxeram mensagens que iam completamente fora do que a gente aprende do controle, né? Porque vem de um espírito. E as pessoas preferem, às vezes, acreditar do que veio de um espírito do que tentar fazer a comparação com a doutrina espírita. Então, eu leio um livro dessas obras mediúnicas, ele está falando tal coisa. Espera aí, o que fala a doutrina espírita? Isso me prende ou me liberta? Quer ver uma coisa? O tal do 1 brau, 2 brau, 3 brau, 4 brau, 5 brau. Gente,
Em nenhum momento na doutrina espírita se fala que existe um lugar que a gente vai para sofrimento. É uma ligação, é uma relação que tem com o inferno cristão. Não existe. Aonde nós recebemos os nossos problemas? Onde nós viemos para ter alegria, sofrimento, dependendo de como eu vivo, de como que eu trato? Aqui, encarnado. Nossa prova, nossa expiação é aqui. Eu não vou desencarnar para ir para um lugar onde eu vou viver ali queimando, pessoas pisando na minha cabeça. Da mesma forma que eu não vou para um lugar lá bonito, uma cidade maravilhosa, que é o quê? A conotação do céu. Entenderam como a gente tem que prestar atenção nisso? Comparar para não cair. Se eu penso que eu vou morrer hoje e eu vou para um lugar de sofrimento porque eu não fui totalmente boa, peraí, eu não estou com medo? Então eu vou tentar melhorar como ser humano. Eu vou trabalhar na sala de passe no centro, eu vou vir dar aula no Solidariedade, eu vou fazer palestra. Como que eu vou ser julgada pelos meus pecados? E o que é pecado, Amandinha? Pecado não existe, meu amor. O que existe é erros que nós cometemos por falta de conhecimento. E o que é o erro? O erro é aquilo que faz mal para mim e faz mal para o outro. Esse é o erro. Né? E nós vamos errar e acertar o tempo todo. Nós estamos aqui exatamente para aprender. Então, se hoje eu fiz algo que me prejudicou e prejudicou o outro, amanhã eu vou parar e pensar, falei, peraí. Melhor eu não tomar esse caminho. Porque eu vou errar de novo, vai doer em mim e vai doer no outro. Então, a nossa consciência, ela trabalha aqui assim. Então, no momento que eu desencarnar, o que eu tenho que fazer? Peraí, estou aqui, não estou mais lá na Terra, no corpício? Vamos trabalhar a consciência, peraí. Fiz algumas coisas que não foram muito boas, fiz. Mas fiz outras boas também. Então, fica para a próxima. Na próxima, eu acerto. É trabalhar a consciência. Porque o que vai me prender ali em pensamentos ruins e sentimentos ruins é a consciência. E é ela que nós temos que trabalhar diariamente. Eu errei, me prejudiquei, amanhã eu não erro mais. E se eu errar amanhã de novo, paciência, bola para frente. É aprendendo diariamente, tá? Não ficar preocupado de ir lá para um lugar de sofrimento ou ter que fazer o bem para poder ir para um lugar lindo, maravilhoso. Que são lindos, né? Lugares são, né? Muito chiques, né? Mas espera aí. E aí? Existe isso? A gente tem as dúvidas, porque veio de um espírito, numa mesma época, não de vários espíritos em vários lugares do mundo concordando com aquilo. Mas depois veio falando, depois. Mas pode ser os mesmos espíritos que colocaram naquela época, estão colocando depois. Não é a confirmação. Então, a gente tem sempre que pensar com a ciência, com a razão e com a moral, principalmente. Tá? É trabalhar os nossos sentimentos. E duvidar do que eu estou falando. Nada do que eu disse aqui hoje é verdade, tá? Vão e busquem a verdade, e a semana que vem vocês se virem com a Márcia e com o Francisco. E com o Kardec. Manda uma mensagem lá para o mundo espiritual, para o Kardec, falar, meu filho, você falou um monte de coisa lá que eu não estou entendendo, é nada. Né? Mas o Cacá é legal, ele trouxe umas coisas bacanas. Porque para vocês ele ainda não é íntimo, né? Para mim já é o Cacá, tá? Tudo bem? Mas ninguém vai falar nada? Vocês entenderam tudo ou vocês não entenderam é nada? Joinha é, Lúcia? Tá bom. Ó, Francisco, eles disseram que entenderam tudo. Então, a semana que vem é aquela semana da prova, que vocês vão dividir em grupos e vai fazer prova, é a semana que vem já? Já é a semana que vem. É chamada oral, Claudinha. Chamada oral, melhor que prova. Ai, gente, chamada oral, então eu vou estar aqui, porque eu acho que eu não tenho aula na faculdade, acho que eu vou estar aqui. Não, Pronto para a prova, Vivi? Não fala isso, senão ninguém aparece na próxima aula. É prova do seu Hélio, Vivi. Seu Hélio vai vir em espírito aqui aplicar a prova em você. Seu Hélio Claudinha, era o nosso professor de matemática. Desencarnou. Ele era da Umbanda. Uma coisinha, Cláudia, a tua explanação é muito clara
Por isso é que você explica de um modo tão claro, né? É tão ilúcida, né? Porque o que você fala é aquilo que é o óbvio, que a gente sabe, porque aqui ninguém é tontinho. Você sabe que o que você faz de errado sempre tem a consequência. Então, partindo daí, a tua explicação foi muito clara, foi muito boa, muito, muito, muito. Ah, obrigada. A Vivi falou que era uma prova oral com o professor Renê, era nosso professor de português. E nosso professor de português, se você não fala, ele te perguntava alguma coisa, se você não falasse de forma clara com ele, ele mandava você no fundo da sala e falava que você tinha que dar um pá para ele. Quer encerrar, Francisco? A gente pode encerrar agora e a gente pode bater papo até às 10h30. Vamos fazer um encerramento, então, e aí a gente continua o bate-papo? Sim, perfeito. Beleza. Porque senão meu chefe, ele tem um ataque, né? O chefe é bravo. Ah, ele apareceu. Então, vamos encerrar. Ele nem deixou eu contar, eu já li aqui, que você falou que eu podia terminar e cuidado com as informações. Vamos lá. Faz prece no final? Ah, você podia fazer, né, Fran? Você não abriu a boca. Então, tá bom, vamos lá, gente. Então, quem quiser, senta de uma forma bem tranquila. E, nesse momento, nós nos conectamos ao Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Que possamos sempre sair dessas reuniões muito melhores do que a que chegamos. Sempre na certeza de cada dia estar aprendendo mais para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado, Pai, e até a semana que vem. Pronto, ele encerrou. Agora eu posso contar a história do professor Renê. Aí o professor